Olá galera, mais uma vez Armando Gameiro no pedaço. Hoje nós vamos falar sobre análise de Somogy Nelson, ART por Somogy Nelson. Essa análise é usada para amostras com baixo teor de açúcar, aquelas amostras que têm menos de 1% de açúcar, ok? E como vocês podem ver aqui pela poluição visual, a minha bancada está com várias vidrarias, vários reativos, equipamentos, e tem equipamentos que nem couberam aqui nessa bancada. Então vamos lá, ó. Nós vamos usar balões de vários volumes, pipetas volumétricas de vários volumes também. Vamos usar tubo de ensaio, vários reativos, banho-maria. Além do banho-maria, ainda está faltando aqui o banho de Somogy Nelson e o espectrofotômetro, ok? Então é isso, vamos seguir o passo a passo. Não esqueçam que vocês podem pausar, fazer conosco e depois também fazer as perguntas. Os métodos estão junto no nosso material complementar, ok? Vamos para a prática então? Pessoal, então voltando agora, fiz uma pequena limpeza, mas como vocês podem ver ainda tem bastante vidrarias aqui, porém eu já tirei alguns reativos para a gente ir no passo a passo. Essa análise é um pouquinho trabalhosa, tá? Nós vamos fazer análise de duas amostras específicas. Essa é uma amostra de água residual, ok? Bem clarinha, como vocês podem ver. E essa daqui é uma amostra de vinho bruto, aquele vinho do final da fermentação, ok? Então, essa amostra serve para a gente determinar se a nossa fermentação chegou ao final ou não. E essa amostra, que é a água residual, serve para a gente determinar se está caindo muito material açucarado no chão da nossa fábrica, ok? Então, o primeiro passo que nós vamos fazer é fazer um tratamento de filtragem nessas duas amostras. A gente vai adicionar dois compostos aqui, selite e oxalato, ok? A quantidade de selite, que é esse primeiro que eu vou colocar aqui, é de 1 a 3 gramas. Aquelas amostras mais sujas, a gente pode colocar até 3 gramas de selite. Esse selite, ele é usado como auxiliar de filtração. Até joguei um pouquinho fora ali, mas não tem problema, ele já estava em excesso. E esse é o oxalato, ok? O oxalato, ele tem uma outra função. O oxalato, ele tem a função de retirar alguns compostos que podem atrapalhar a nossa reação depois do açúcar invertido com o cobre, do açúcar redutor com o cobre, ok? Adicionei os dois sais, estou fazendo uma agitação. Próximo passo é fazer uma filtração com papel de filtro papel de filtro qualitativo, ok? Esse papel de filtro comum que a gente utiliza aí no nosso laboratório. Então, o meu papel de filtro já estava dobrado para a gente ganhar um tempinho. Ele está dobrado em pregas, né? Para que essa filtração seja mais rápida. Vou descartar as primeiras gotas aqui. Esse descarte basicamente serve para a gente dar uma ambientada no nosso funil e também no becker que a gente está recebendo o filtrado. Tá? Então, se por acaso no dia a dia esse becker ou funil ele tiver meio úmido, com isso a gente vai eliminar, vai ambientar ele. Já fiz na água residual, vou fazer a mesma coisa no vinho. Então eu tenho aqui o meu selite, vou adicionar também o oxalato de sódio. Vou fazer uma homogeneização, está aqui o meu bastão. E vou para a etapa de filtração também. Mesmo procedimento aqui, pessoal, vou descartar as primeiras gotas aí, para garantir que está ambientado.
E agora é só esperar a filtração. Como essa água residual minha aqui era uma água muito limpa, como vocês podem ver, ela já foi bastante, já conseguimos filtrar um volume grande. Tá? Então a gente vai iniciar a próxima etapa com ela. Água residual, ela tem uma particularidade, a gente nunca sabe exatamente quanto de açúcar que ela tem. Diferente do vinho, que existe uma tendência de sempre ter uma quantidade próxima nos passar dos dias. Água residual não. Então, nessa prática eu vou fazer 3 diluições diferentes. Como eu não sei qual que é a diluição correta, eu não vou dar um tiro no escuro. Faço 3 diluições e depois eu escolho qual tem a melhor leitura, ok? Então, eu já tenho amostra o suficiente, eu vou fazer 3 diluições, eu vou chamar de diluição 1, 2 e 3, tá? A primeira diluição que eu vou fazer, eu vou pipetar diretamente do meu filtrado, guardar aqui para não fazer caca, diretamente do meu filtrado, eu vou pipetar 10 ml e vou receber num balão de 200, ok? Eu vou escrever essa daqui como sendo minha primeira diluição, diluição 1, vou colocar aqui água, para identificar e eu não correr o risco de eu me confundir. Estou sem a pera aqui. Voltando aqui, pessoal, a produção me auxiliou, trouxe uma pera. Vou pegar a pera mais bonitinha aqui, tenho 2 agora, para caso eu perder uma, tem a segunda. Então vamos lá. Voltando, primeiro balãozinho meu, diluição 1, água, certo? É uma diluição direta que eu vou pipetar 10 ml da minha água, então daquela lavadinha esperta, né? Ok. Perfeito. Acertei o menisco. Agora a próxima etapa é fazer a transferência. Lembrando que todas as pipetas aqui, nossa, ela é calibrada para ter o sopro. Então, a última gotinha lá da minha pipeta, eu vou jogar ela para dentro do meu balão, ok? Então, ó, deixei ir pela gravidade, vou dar aquela sopradinha. Essa primeira diluição, ela está pronta para ir para a próxima etapa. Vou deixar ela aqui reservada e vou para a segunda diluição. A segunda diluição, eu vou fazer uma diluição de 25 para o balão de 500. Já mostro para vocês. Então, ó, um balãozinho de 500, certo? Estou pegando minha pipeta de 25 ml. Pessoal, pode ser que vocês estejam ouvindo um barulhinho aí no fundo da filmagem. É nosso banho-maria que está aqui do lado, tá? Ele faz um barulhinho chato. Mas é inevitável, né? Ele tem que estar aqui. Então, só para vocês terem essa ciência. Não mostrei para vocês, mas eu estou colocando aqui, estou jogando fora, né? Estava dando aquela lavadinha na pipeta. Então, vamos lá novamente. Peguei um pouquinho de ar. Vamos esperar aqui que vai sair na hora que chegar no bulbo. Aí. Essa pipeta tá preguiçosa. Tem isso, né, pessoal? Tem aquelas pipetas que são espertas, tem as que são preguiçosas. A gente gosta das pipetas espertas, mas nem todas são.
E é legal falar isso daí, porque a gente não pode quebrar a ponta da pipeta também, né? Ela é calibrada dessa forma. Então, se ela é preguiçosa, a gente tem que usar ela desse jeito. Não posso quebrar a ponta. Tem gente que fala de lixar a ponta. Não, ela é calibrada para descer nessa velocidade, para subir o líquido nessa velocidade. Se a gente quebrar a ponta, lixar, ela vai ficar descalibrada. Então, não podemos fazer isso, hein? Se ela é preguiçosa, nós temos que ter mais paciência ou separar as marcas, que acaba sendo um pouquinho mais rápida, para a gente usar. Ou selecionar essas marcas, né? Sempre vir a comprar essas marcas. Isso. Estou vendo que eu vou precisar do auxílio da produção mais uma vez. Que agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que completar com água aqui, certo? Eu até tenho água aqui, mas não enche, né? Então vou pegar aqui a água. Nós até deixamos separado já. Então vou dar um corte aqui para voltar, hein? Não saiam daí não. Aí, pessoal, ó, agora não vai faltar água, hein? Vamos lá, então. Completando o balão. Deixa eu dar uma olhada nele para não correr o risco de passar o menisco. Ok. Deixar reservado aqui do ladinho. Feito. Só que essa segunda diluição, pessoal, elas são duas diluições, uma seguida da outra. Então essa primeira diluição foi 25 para o balão de 500, a segunda diluição vai ser a mesma que a primeira aqui. Eu vou usar um balão de 200, seria 10 ml para um balão de 200, ok? Então eu vou escrever aqui 2, a minha água, vamos lá, pipetinha de 10, falando em preguiçoso, meu vinho também está preguiçoso, para ser filtrado, mas nós temos tempo para ele filtrar. Vamos lá. Vamos dar aquela lavadinha na pipeta. Tá aqui o meu descarte, né? Lembrando, pessoal, que eu separei uma pipeta para cada amostra. Então eu estou acabando de usar, eu estou colocando aqui para trás da bancada para que a gente não misture, tá? Mas no dia a dia, se vocês tiverem só uma pipeta, não tem problema nenhum vocês lavarem ela com água, depois fazer esse mesmo procedimento que eu fiz aqui de limpeza interna, não vai ter problema nenhum, tá? Só lembrando que a gente tem que tomar o cuidado de sempre ambientar ela e lavar, ok? Então, eu já tenho meu segunda diluição da água. Pessoal, continuando agora, vamos para a nossa terceira diluição. A terceira diluição, vou usar balão de 200, vai ser 50 ml para um balão de 200. Deu um trava na língua aqui. E depois vai ser a mesma diluição, 10 para um balão de 200. Então, vamos lá. Eu tenho minha água aqui.
Lembrando que essa pipeta de 50 é aquela pipeta chata se ela for preguiçosa, porque nós temos que demora muito tempo para ela descer. Dói até o músculo do trapézio, né? Então, ó, meu descarte, para vocês verem aí, tô quase enchendo meu descarte já. Vamos lá, pipetar 50 ml. Acertar o menisco. Feito isso, transferência para dentro do balão. Enquanto eu deixo aqui escorrer, eu vou escrever aqui que essa é a minha diluição 3, água. Só que aqui eu vou fazer uma outra coisa, pessoal. Eu vou colocar um xizinho junto para saber que é a primeira diluição que eu vou fazer, porque eu vou usar 2 vezes o balão de 200, né? Então eu sou campeão de me embananar. Vamos lá. Completar o balãozinho de 200. Vou usar um conta-gota com água aqui para acertar o menisco. Show. Perfeito. Essa é a minha primeira diluição. Eu vou para a segunda diluição agora. Deixa eu colocar as tampinhas nos balões aqui que já estão prontos para a próxima etapa. Agora eu vou escrever aqui de novo. Água 3 e essa é a que vale. Então, mesma diluição dos anteriores, né, pessoal? Vamos lá, ó. 10 ml da amostra já diluída. Eu vou dar uma homogeneizada novamente. Eu não me lembro se eu homogeneizei ou não. Ambientar. Ok. Então, pessoal, só lembrando aqui, vamos relembrar quais foram as diluições. Eu tenho o balão 1, 2 e 3. A diluição do 1 foi, eu pipetei direto 10 ml da minha água para o balão de 10. A diluição 2, eu pipetei 25 ml para um balão de 500, depois 10 para o balão de 200. E a terceira diluição foi uma pipetagem de, ver minha colinha aqui, 50 ml para um balão de 200 e depois 10 para o balão de 200, ok? Isso daqui é importante porque depois os fatores para o cálculo, nós precisamos saber essas diluições. E a gente vai ensinar como se faz essas diluições, ok? Então, agora, indo para a próxima parte. É uma parte importantíssima. Fizemos a diluição. Dessa diluição,
a gente vai fazer a hidrólise, ok? Só que antes disso, nós não podemos esquecer do nosso vinho, né? Então, eu já fiz a minha água, agora eu vou fazer o vinho. Então, eu vou deixar de ladinho aqui minha água e vou fazer o vinho, ok? O vinho, pessoal, eu vou fazer uma diluição 50 para um balão de 100 e depois 10 para um balão de 200, ok? Então, eu vou pegar uma pipeta de 50, a pipeta está aqui. Dá uma lavadinha nessa pipeta. Descartei. Agora vamos pipetar novamente. Agora é a pipetagem valendo, né? 50 ml. Menisco aferido, acertado, transferência para um balão de 100. Feito. Acertar o menisco. Conta a gota para não fazer caca. Feito. Primeira diluição efetuada, vamos para a segunda diluição. Pipeta de 10 e balãozinho de 200, não esse, né, Armando? Demoramos tanto para fazer ele. Então, vou escrever aqui, ó, vinho. Ok, ó, perfeito, vai estar pronto para a próxima etapa. A próxima etapa agora é a hidrólise, ou seja, eu vou transformar toda a sacarose que tiver aí dentro da minha amostra em glicose e frutose. Só que para essa hidrólise acontecer, é necessário calor e é necessário estar no meio ácido. Então a próxima parte agora é adicionar ácido clorídrico 0,75 normal, ok? Então vamos para a próxima parte, vou dar uma limpadinha aqui nessa poluição visual e a gente já retorna com a hidrólise, ok? Até já! Retornando então, já adicionamos ácido em todos os balões, vamos para a etapa de hidrólise. Nessa prática nós vamos usar o banho-maria a 65 graus por 40 minutos.
tá ok? Então eu vou colocar os balõezinhos aqui e já venho comentar um pouco sobre o micro-ondas. No banho-maria, eu vou adicionar os balõezinhos, eu estou usando um peso aqui, só para que o balão não vire. Não há necessidade de eu usar tampa dentro do banho, até porque se eu colocar tampa nos balõezinhos dentro do banho, existe uma tendência muito grande dela voar, parecendo champanhe aí. Ok, adicionado no banho, é só cronometrar os 40 minutos e a gente vai para a próxima etapa. Enquanto isso, a gente pode falar um pouquinho sobre o micro-ondas, tá? O micro-ondas, ele agiliza muito a nossa vida. Em menos de um minuto a gente faz a hidrólise. Porém, a gente tem que fazer a hidrólise de um balãozinho por cada vez e a gente tem que colocar o rosto para conseguir visualizar. Porque o final da hidrólise é a partir de 5 segundos após a ebulição total da amostra. A gente vai detalhar isso para vocês. Por hora, eu quero mostrar uma outra peça. Essa peça aqui que a gente chama de protetor anticorrosão. Esse protetor é formado por duas partes e ele serve para proteger o equipamento. Nada mais do que isso, ok? Então eu vou retirar aqui rapidamente um balãozinho do banho-maria para mostrar para vocês. Ele encaixa dessa forma aqui, ó. Eu encaixo ele, a boca do balão fica para baixo do meu protetor e tem essa segunda parte que eu coloco em cima. Conforme eu aqueço a minha amostra, lembrando que essa amostra ela tem ácido clorídrico. O ácido clorídrico ele vai evaporar, vai passar pelo pescoço do meu balão e vai bater nessa parte aqui que é gelada. Conforme ela bate nessa parte gelada, ela condensa e fica armazenada nesse vasinho aqui, nesse recipiente, ok? Então agora a gente espera os 40 minutos, vamos mostrar para vocês como faz a hidrólise dentro do micro-ondas, aí a gente vai para a próxima parte, beleza? Até já então. Vamos lá, pessoal, então agora para a gente falar da hidrólise que podemos fazer no micro-ondas. Eu tenho uma amostrinha aqui, já com ácido, então eu tenho a amostra e o ácido pronto para acontecer a hidrólise. Coloquei um protetor anticorrosão. Esse protetor anticorrosão, ele é formado de duas partes. Porém, existe alguns outros tipos de protetor anticorrosão. Existe um protetor anticorrosão que é algo parecido com um dedo duro, que nós deixamos ele solto, como está acontecendo com a minha caneta aqui, ó. Mas ele tem uma parede gelada. Conforme o líquido tende a ferver, vai bater na parede gelada e ele condensa, ok? Nós, particularmente, gostamos muito do protetor anticorrosão. Colocado o protetor anticorrosão, é só a gente levar ele para o banho, para o micro-ondas, 1 minuto, 1 minuto e meio, mas esse tempo não importa muito. O que importa é ficar de olho no balão até o início de toda a ebulição do líquido que está aqui dentro. Começou a ebulir totalmente, a gente conta 5 segundos e já era, acabou, já podemos ir para a próxima etapa. Então, pessoal, como eu disse, a gente tem que colocar a cara aqui mesmo, ó. Ficar olhando lá, ver o início da ebulição. Começaram as primeiras bolhas, tenho paciência, olho direito, começaram todas as bolhas em toda a lateral. Conto 5 segundos, 3, 4, 5, finalizou. Está pronto o nosso material hidrolisado. Retornando agora, pessoal, vamos fazer a neutralização. Para a neutralização, a gente vai usar fenolftaleína, que é um indicador, que vai indicar o momento em que a gente tem que parar de adicionar hidróxido. 2 gotinhas de fenolftaleína, 3 gotinhas é o suficiente. Então, eu já vou adicionar nos 4 balões.
Pronto, vou para a próxima etapa, que é a neutralização. Eu vou iniciar a neutralização com o mais facinho, que são águas, né? Águas é muito fácil da gente identificar a cor. Fica um rosinha, bem um rosinha bebê assim. Então vamos lá. Como eu não tenho a necessidade de ter uma precisão nesse volume, não tem problema nenhum eu usar, aqui no caso, uma pipeta graduada. Então eu vou adicionando aos pouquinhos para garantir que não passe a cor. Depois nós vamos mostrar para vocês um exemplo errado, né? Um exemplo de ter passado essa cor, de formar o que nós chamamos de groselhão. Então eu adicionei próximo de 10 ml aí já. Continuando aí, ó. Quando tiver quase na hora de virar essa coloração, ela vai ficar muito mais difícil de sumir, e aí a gente vai para outra etapa, que é usando um hidróxido um pouquinho menos forte, na verdade um pouquinho não, bastante, mais fraco. Esse hidróxido é de 0,75 de concentração, nós vamos para o hidróxido de 0,1. Olha, já está demorando para sumir, então deve estar quase virando. E por coincidência eu gastei próximo de 20 ml por enquanto. Vou jogar um pouquinho de água aqui no pescoço do balão, depois eu vou completar com água, né? Então a água não interfere aqui no caso. Está sumindo. Pessoal, eu vou utilizar aqui uma pipeta, porque esse conta-gota não está legal. Ele está gotejando muito. Melhor, eu vou usar um conta-gota que eu tenho aqui de água, ok? Então, ó, troca de conta-gotas, foi substituído. Quero o conta-gota que eu usava para água destilada. Cada 7,5 gotas desse hidróxido que eu estou usando agora, ele equivale a 1 gota do hidróxido anterior. Então, usar esse hidróxido um pouquinho mais, bastante mais diluído, dá garantia que eu não vou errar, né? Demorando bastante já. A coloração ficou meio rosinha já, dei umas gotinhas a mais. Vou dar aquela lavadinha no pescoço do balão, porque pode ser que eu tenha roubado o hidróxido. Vamos de novo. Isso. Essa é a cor, mas eu vou colocar água. Conforme eu coloco água, a tendência é essa coloração ela sumir. Então, passei um pouquinho, vamos completar com água agora aqui. Ó, sumindo a coloração, não faz mal. Aí, ó. Acertamos a coloração rosinha claro. Acho que vai dar para vocês enxergar bem aí que está o meu jaleco branco atrás, ok? Vamos agora acertar o menisco. Feito. Um balãozinho de água já feito, ó, rosinha bem clarinho, como dá para vocês verem aqui. Poderia até passar um pouquinho desse rosinha, ser um pouquinho mais escuro, não teria problema nenhum. Agora nós vamos para um que é bem difícil, que é o vinho, ok? O vinho,
por ter essa coloração forte, é muito difícil da gente conseguir visualizar. Eu vou até dar uma diluidinha no vinho, para ele ficar numa coloração mais clarinha, para a gente tentar visualizar mais fácil a viragem. Então vamos lá. Vou começar com o hidróxido mais forte. Ok, adicionei 10 ml. Na outra amostra nós adicionamos próximo de 20 ml e não virou. Então nos dá uma confiança que não vai virar também antes dos 20 ml. Então, ó, por mais que eu tenha confiança que não vai virar, eu até jogo um jatinho aqui, um pouquinho, mas eu paro, homogenizo, para não correr o risco, né? Eu demorei bastante até chegar nessa etapa aqui. Não posso correr o risco de errar nesse momento. Uma particularidade desse tipo de amostra, o pessoal acaba falando, eu sou ruim de ver cor, mas o pessoal que trabalha com isso acaba falando que ela fica mais esverdeada quando está próximo da hora de finalizar, que é o que está acontecendo agora. Na verdade, no meu ponto de vista, ela vai ficando mais puxada para um marrom mais clarinho. Vou adicionar aqui. Ó, notem que não é fácil a gente identificar como é com a água. Então a gente tem que ficar olhando mesmo, e na hora que tiver uma coloração mais avermelhada, significa que é o ponto final da reação. Estou com dúvida, não tem problema eu colocar água para dar aquela diluída, ficar mais fácil de eu ver a coloração. Então, ó, não tive dó para deixar ele mais clarinha, sempre agitando com a preocupação de não deixar a amostra passar do menisco. Acho que está quase agora. É isso daqui. Quando a gente sobe o pescocinho do balão, acaba dando para a gente enxergar melhor essa coloração. Dei 2 gotinhas a mais. Isso. Na sorte, eu acertei o menisco aqui, gente. Quase que falei para vocês que eu tinha que tomar cuidado, mas acertei o menisco.
Feito. Dá para vocês verem que a coloração é bem diferente entre o vinho e a água, ok? Agora, a gente vai fazer o mesmo procedimento com as duas próximas águas. Mas a gente vai dar um corte aqui para não ficar desgastante. Então, enquanto a gente faz, e retorna logo em seguida já com os balãozinhos hidrolisados. Até já, então. Retornando aqui, pessoal. Fizemos a neutralização, então eu havia feito junto com vocês essas duas neutralizações, ok? Agora nós temos mais outras neutralizações. O legal aqui é de falar que veja as cores, a diferença das cores entre as três águas, estão em atendimento às três cores. E nós, propositalmente, erramos uma cor. Fizemos groselhão aqui, tá? Essa cor já era, nós temos que começar desde o início, ok? Então, isso daqui é só água, nós erramos por querer. Gente, vou até tirar ela aqui da nossa bancada. E aqui também já preparamos o padrão. Esse padrão ele é preparado a partir do açúcar invertido 1%, que é guardado em geladeira. A gente retira ele, deixa chegar à temperatura ambiente e aí a gente faz duas diluições sequenciais. 10 ml para um balão de 100, completa o balão, homogeniza, e 10 para o balão de 200. Esse é nosso padrão trabalho que nós vamos utilizar agora. Então, amostras diluída, hidrólise feita, neutralização efetuada. O próximo passo é a transferência de 1 ml para tubo de ensaio. Nós vamos transferir sempre 3 tubos de ensaio. Nós vamos transferir 1 ml para cada um dos tubos de ensaio. Para fazer essa transferência e eu ganhar tempo, eu vou utilizar uma micropipeta com ponteiras. Essas ponteiras eu vou usar para uma amostra e troco por outra ponteira, ok? Então vamos lá. Eu vou iniciar pelo branco e depois disso, pessoal, eu já vou colocar na minha gradinha que eu vou utilizar no meu banho de ebulição. Esse banho é um banho de somose, que é um banho de ebulição mesmo. Na hora que ele começar a ebulir, eu vou colocar os meus tubinhos. Então vamos lá. 3 tubinhos de branco, ok? Branco é água, então aqui eu tenho um becker grande de água. Na hora que eu for transferir, essa transferência é essencial, ela ser feita muito próximo do fundo do tubo, assim como eu estou fazendo. Eu não posso transferir pela lateral do tubo, porque toda a amostra que eu transferir para o tubo, ela vai reagir com os nossos próximos 2 reativos que nós vamos colocar, ok? Então, feita a transferência, já vou colocar na minha gradinha, troquei a ponteira, vou para os próximos 3 tubos, vou para o padrão, então meu padrão está aqui, vou dar uma homogeneizada, mesma coisa, pessoal, o mais próximo possível do fundo. Lembrando que esses tubos, eles devem ser calibrados e eles devem estar secos também. Daqui a pouco eu já explico o que seria essa calibração. Padrão transferido. Vamos agora para o vinho.
Olha lá no fundo do tubo. Mais uma vez. A terceira amostra. Feito. Água 1. Diluições finalizadas. Então nós temos aqui em cada um dos tubos 1 ml e agora a gente vai levar uns 2 a 3 minutinhos no banho de ebulição. Na hora que der os 2, 3 minutos, a gente vai adicionar o reativo de Somoge que já está em um banho a 65 graus aí por uma meia horinha, tá? Não tem problema se a gente deixar mais do que essa meia hora. O problema é se a gente deixar menos. E é essencial essa etapa aqui, ok? Então, o nosso banho está começando a ebulição já, ele já está ebulindo. Eu vou colocar esses tubos no seu interior. O que nós vamos fazer para não deixar com que caia? Vou chegar mais perto aí para vocês verem. Eu estou colocando um papel aqui, pode ser um pano também, não tem problema nenhum, para não deixar com que a água que esteja ebulindo venha para dentro do meu tubinho, porque eu estou sendo preciso de colocar 1 ml da amostra, depois eu vou colocar 1 ml do reativo de Somoge, depois eu vou colocar 1 ml do Nelson e 7 ml de água. Então, se eu colocar uma gota a mais de água, vai ser problema. Aí vem uma pergunta frequente: Armando, mas na hora que eu colocar aqui no banho, não pode acontecer de o líquido que está aqui dentro evapore? Sim, pode e vai evaporar. Só que aqui a gente tem uma resistência em espiral, e essa resistência em espiral, ela dá a mesma quantidade de calor para todos os tubinhos. Então, se algum tubo vai entrar, se o líquido de dentro do tubo vai evaporar em todos os tubos. E da mesma forma, ok? Então, esperar os 2 minutos, ok? 2 minutos se passaram, agora eu vou fazer então a adição do reativo de Somoge. O reativo de Somoge já estava no banho. Eu vou usar aqui um artifício, um banquinho improvisado, né, pessoal? Vou desligar o banho que eu não preciso mais. Vou deixar aqui para vocês darem uma olhada. Ó, a gente fez uma adaptação desse reativo de Somoge com uma mangueirinha e com uma ponteira de pipeta que a gente consegue dispensar 1 ml exatamente. Então, vou dispensar 1 ml em cada um dos tubinhos. Nesse momento, não há problema da gente dispensar na lateral. O Somoge, o reativo de Somoge, ele já está em excesso. O uso de dispensete nessa análise, ela é essencial porque, como vocês podem ver, veja como os tubinhos tendem a ebulir, tendem a se mexer e sai muito vapor aqui. Então existe muita possibilidade da gente queimar a mão, ok? Então o uso do reativo, o uso de dispensetes e esse artifício aqui, ele garante que a gente não queima a mão, ok? Então é segurança. Então agora é 15 minutos e retiro esses tubinhos daqui, resfrio, e aí a gente vai colocar o reativo de Nelson e a água. Mas enquanto isso, a gente tem um tempinho, a gente pode falar sobre um assunto muito importante nessa análise, que é calibração dos tubos.
Todos esses tubos, eles devem ser calibrados. Como que são calibrados? Quando a gente chega o lote de tubo, a gente enumera todos os tubinhos de 1 a 50, de 1 a 100, dependendo do lote de tubos que vocês tiverem adquirido. Feito isso, a gente vai fazer essa mesma análise, mas como se fosse um padrão. Então nós vamos adicionar 1 ml do padrão, 1 ml do reativo de Somoge, 1 ml do reativo de Nelson e água. Então isso daqui se chama padronização dos tubos, ok? Os tubos devem ser padronizados, tá bom? Com as leituras efetuadas no final, o que a gente faz? A gente faz uma média de todas as leituras e a gente descarta tudo que tiver com diferenças acima de 0,010 de absorvância. Esses tubos, eles vão ser usados para outra análise, não para o Somoge Nelson. O Somoge a gente tem que usar aqueles tubos que estão mais próximos do valor médio, beleza? Então, depois dos 15 minutos eu volto a chamar vocês aí para a gente fazer a adição dos reativos restantes. 15 minutos, finalizamos a reação. Agora, desligamos o nosso banho, vamos retirar os tubinhos e vamos para a próxima etapa, que é o resfriamento. Vou tirar aqui e mostrar para vocês a diferença de cores. Vou virar aqui, ó. Notem que existe algumas amostras que estão mais avermelhadas os tubinhos. As mais vermelhas já é um indicativo que tem mais açúcar, ok? Vou resfriar e já volto então para a gente fazer a adição do Nelson, da água e a homogeneização, beleza? Já volto, hein? Voltando aqui, pessoal, estou pedindo auxílio dos universitários do João. Eu vou adicionar o reativo de Nelson, a água, e depois passo para o João para ele fazer a agitação para a gente. Estou fazendo isso para a gente ganhar um tempinho, ok? Eu vou começar aqui, ó, pela água número 3, ok? Como a gente pode ver, ela está levemente avermelhada, meio azulada. Essa reação aqui que acontece, ela é muito parecida com a reação que acontece na metodologia de Eynon e Lane, que é o Redutec, né? É a reação do açúcar invertido com o cobre. Então vamos lá. Vou usar o dispensete, vou dispensar 1 ml do reativo de Nelson. Podem ver que ele fica mais escuro. E depois eu vou adicionar 7 ml de água. Totalizando ao final, só um momento que eu vou tirar, ver se não tem bolhas. Tinha bolhas. Feito. Ou seja, eu adicionei 1 ml da amostra, 1 ml do Somoge, 1 ml do Nelson e agora 7 ml de água, totalizando 10 ml, ok? Então, ó, fiz a água 3, vou deixando aqui, o João vai fazer a neutralização, a homogeneização. Água 2. Água 2 ficou bem clarinha. Vocês podem ver aqui. Uma coloração bem clara. E vamos ver a água 3. Desculpa, a água 1, como vai ficar. Eu falei, eu acho que errado, pessoal. Começamos pela água 3, a água 2 e agora a água 1. A água 1, vamos ver a cor. Ela já ficou bem mais escura. E é justamente para isso que nós fizemos 3 diluições diferentes. Porque uma das 3 vai ficar com leituras ótimas. Essa é a água 1, bem mais escura, ok? Agora eu vou
o vinho. Também ficou um pouco escuro o vinho. Essa fermentação nossa é provável que está sobrando um pouquinho de açúcar no final da fermentação. Vamos para o padrão agora. Padrão. E por último, a água, que é o nosso branco. Beleza. Finalizamos aqui a agitação com a ajuda do João e agora a gente vai para a próxima etapa. A próxima etapa é a leitura no espectrofotômetro. Mas a gente tem que esperar uns 5 minutinhos para começar a fazer a leitura. Mas como a gente inicia pelo primeiro que a gente homogeneizou, a tendência é a gente demorar 5 minutos até todo esse processo de adição e de homogeneização dos tubos, ok? Então, nós vamos trocar os equipamentos aqui da bancada e já voltamos com as leituras. Finalizando agora, hein? Depois de muitas e muitas etapas, a gente chega na etapa de leitura no espectrofotômetro. Como a gente pode visualizar aqui, ó, a gente tem diferenças de cores. Quanto mais escuro, mais voltado para o azul a gente tiver, mais açúcar tem, ok? Eu vou fazer junto com vocês uma leitura de cada um das amostras aqui, então uma do branco, uma do padrão, uma do vinho, uma da água 1, da água 2 e da água 3, e depois nós vamos deixar na tela todas as leituras, ok? Estou fazendo isso para a gente ganhar tempo. Então vamos lá. Eu já deixei preparado o nosso espectrofotômetro no comprimento de onda de 535 nanômetros. Espera aí, pessoal, esqueci algo importante. Já volto. Retornando, papel higiênico na mão. Ok. Já zerei com água, ele já estava zerado com água, na verdade. Primeira leitura, então, vamos fazer a leitura do branco, ok? Então vamos lá, o branco. Uma lavadinha na minha cubeta, seco o excesso. Primeira leitura do branco, 0,011. Primeira leitura do padrão, mesmo esqueminha, uma lavadinha.
0,142. Leitura do padrão. Leitura do vinho. Zero vírgula 535. Água 1. Zero vírgula 510. Água 2. Vamos lá para a água 2. Água 2, 0,012. E a água 3, 0,162. Agora, a gente vai fazer o restante das leituras e vamos deixar para vocês aí esses resultados, ok? Antes disso, vale a gente lembrar alguns cuidados aqui dessa análise. Vocês viram que é bem demorada essa análise a gente tem que ter vários cuidados. Então, usar dispensete, usar pipetas, micropipetas, que agiliza o nosso processo, não é uma frescura, não é um luxo, é uma necessidade nessa análise, ok? Com as leituras em mãos, a gente vai para a etapa dos cálculos.